Fala, minha gente, doutora Simone Neves, doutor Marcos Lopes Heleno, nosso grande diretor jurídico da AIUP. Estamos aqui para mais um episódio do Pod Idoso Vozes da Velhice. Gente, aqui é um canal tão legal, mas tão legal, é cada episódio melhor do que o outro no ar. Fala sério, Pod Idoso é quase um Netflix de assuntos importantes para a pessoa idosa. Corre lá, se inscreve, ativa lá o sininho, porque toda quinta-feira, às 18 horas, tem episódio novo no ar. Nos acompanhe, compartilha lá no grupo dos amigos, da família, faz lá a sua parte para que possamos transmitir informação com qualidade a quem mais precisa. Ah, e a gente também tá no Spotify, hein? Segue a gente lá nas redes sociais, faz lá os comentários, compartilha com todo mundo, porque é assim que o Pod Idoso chega muito mais longe. E é claro, não podemos esquecer dos nossos patrocinadores. Sem eles, seria impossível fazer o Pod Idoso acontecer. Farm Idoso, Altamed, Home Sênior, Odontocênio, Reabilitar a Integração Auditiva, Missão e Saúde, Fonoaudiologia, Movimente Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Um abraço e um beijo, porque sem os nossos patrocinadores nós não conseguiríamos levar tantas experiências e pessoas tão bacanas para vocês. E hoje temos um lanchinho especial da Pituchinha Confeitaria. A Pituchinha fica na Tijuca e há mais de 50 anos deixa as nossas festas cada vez melhores com aqueles doces, salgadinhos e bolos especiais. Corre lá na Tijuca e experimenta que você não vai se arrepender. Fica aqui com a gente porque hoje o Pod Idoso está simplesmente imperdível. E hoje o objetivo é apresentar o trabalho da Polícia Civil e sensibilizar o ouvinte sobre a importância da denúncia. Estamos aqui com o Dr. Mário Silva, delegado de polícia, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa Idosa. Seja muito bem-vindo, Dr. Mário. Eu é que agradeço em meu nome, em nome da nossa delegacia, em nome da Polícia Civil, a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho, de falar sobre direito, de falar sobre proteção à pessoa da terceira idade no nosso estado. Ah, é um prazer aqui, né, para o Pod Idoso estar com o senhor aqui. Com certeza. Disponibilizando o seu tempo, que eu sei que realmente deve preciosíssimo. Ser bem apertado. São né? muitas demandas, né? A gente está falando nos bastidores sobre as demandas. Eu queria que o doutor explicasse para a gente qual é a função da delegacia, né? Quais são os tipos de crime, enfim, que ela pode atender. Porque a gente estava até conversando nos bastidores, que às vezes a pessoa idosa acha que por ser idosa já pode ir lá direto, gera uma certa confusão, né? Então seria legal explicar isso aí para os nossos ouvintes. É fundamental que se tenha a noção de que essas delegacias que trabalham, que têm um cunho mais social, como são as delegacias de mulheres, as delegacias da criança e do adolescente vítima e a delegacia da pessoa da terceira idade, essas unidades foram criadas, elas existem para combater a vulnerabilidade decorrente dessas condições. Perfeito. Então, o fato que vai ser do interesse da delegacia especializada, ele precisa estar vinculado à vulnerabilidade decorrente da condição etária. Porque você não pode hoje simplesmente vincular a vulnerabilidade à terceira idade. Não é porque você é idoso que você é vulnerável. Não é? Inclusive, é uma noção extremamente pejorativa. Exatamente, isso é um preconceito. É extremamente pejorativo. Hoje o nosso idoso é extremamente ativo, é extremamente capaz, participa, né, da vida social de uma maneira muito intensa. Exato. Então, dentro de cada caso, você vai precisar analisar se o fato foi praticado em razão da vulnerabilidade decorrente da idade. Não é? Porque você não acaba tratando o idoso como coitadinho. Exatamente, né? Exatamente. E o objetivo não é esse. O objetivo é que essas unidades elas sejam um espaço de acolhimento, um espaço de atenção especializada quando fica constatado que esse idoso se encontra vulnerável. Mas e como é que é esse acolhimento, doutor Mário, na delegacia? Porque, assim, muitas pessoas idosas, elas se sentem um pouco constrangidas em fazer isso, né? Então, assim, como é que eles
o que o senhor pode dizer para eles se sentirem seguros, se sentirem respeitados na hora desse depoimento, né? De algo que tenha acontecido e eles precisem procurar a polícia? Olha, é fundamental que o cidadão, e aí o cidadão idoso, o cidadão não idoso, ele tenha a noção de que ele é o patrão. Ele é o patrão. Nós existimos, né, as unidades de prestação de serviço público existem em decorrência do nosso cidadão. Uhum. Então, é importante que o idoso ele tenha a noção, tenha a visão de que o Estado tem como prioridade o atendimento adequado à pessoa da terceira idade. E esse atendimento, ele precisa ser verificado em todas as unidades de polícia judiciária, não necessariamente na Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade. Sim. Porque nós estamos lá em Copacabana. Uhum. Né? Não à toa. Copacabana é o bairro de maior concentração de pessoas idosas na América Latina. Verdade. Daí, verdade. por isso, né, tem em homenagem a essa realidade, a nossa especializada está situada lá. Uhum. Mas o atendimento prioritário, o atendimento acolhedor ao idoso, ele pode e deve acontecer em qualquer das nossas unidades. Até porque a atribuição investigativa do fato que vitima a pessoa idosa, ela é concorrente entre a delegacia especializada e todas as delegacias do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Mas é comum da pessoa idosa procurar qualquer delegacia e eles pedirem para ir a Copacabana, para a delegacia especializada? Lamentavelmente, isso tem acontecido muito, de a pessoa procurar uma unidade de polícia e o atendente... Olha, como você é uma pessoa idosa, só lá, né? Só você tem que ser atendido na delegacia da pessoa idosa. Isso é uma distorção, isso é absolutamente incorreto. Uhum. Incorreto. A atribuição ela é concorrente. O idoso tem que ser, precisa ser acolhido, atendido e muito bem atendido em qualquer unidade da Polícia Civil. Perfeito. Isso é importante, viu, minha gente? Exato. Doutor Mário Silva aqui falando que qualquer delegacia pode atender a pessoa idosa, não precisa ser especialmente a delegacia de Copacabana. Exatamente. Sim. Pode e deve, né? Pode e deve. Nós tivemos um caso, há alguns anos, de uma senhora que sofreu uma violência no âmbito da família, procurou a delegacia local e, como ela era uma mulher, ela foi informada de que deveria fazer o registro na Delegacia da Mulher. Da mulher, nossa. A Delegacia da Mulher daquela localidade fica em outra cidade. Nossa. E ela foi procurar a Delegacia da Mulher. Chegando naquela delegacia, ela foi informada de que, por ter mais de 60 anos, Teria que ser na ela deveria procurar a Delegacia do Idoso. Nossa. E ela procurou a Delegacia do Idoso. Uhum. E era ponto facultativo, a delegacia estava fechada. Caramba. Então, quer dizer, essa pessoa foi vitimizada uma vez no âmbito da família, vitimizada pela segunda vez pelo Estado, Sim. a terceira vez pelo Estado e a quarta vez de maneira involuntária, mas também pelo Estado. Porque ela nos procurou e nós não estávamos funcionando, porque a delegacia não funciona 24 horas, como é uma regra em quase todas as nossas delegacias especializadas. Então é fundamental que as pessoas tenham o conhecimento disso. É um direito seu ser atendido onde lhe for mais confortável. Onde lhe for mais confortável. E não aceite uma informação de que você é idoso, você precisa ser atendido na Delegacia do Idoso. Se você nos procurar, vai ser uma honra recebê-lo, você vai ser acolhido, você vai ser ouvido, você vai ter o seu registro de ocorrência, mas é um direito seu
Sim, ser atendido procurar a delegacia mais do local próxima da fato. sua residência, até por uma questão de mobilidade. Claro, claro. Tá vendo porque eu falo que o Pod 12 é incrível? Exato. Agora você pega aqui, ó, o episódio do Pod 12 do Dr. Mário, vai lá e mostra lá para quem tá te atendendo. Olha o que o Dr. Mário tá falando. Exatamente. Você pode e deve me atender. Agora, no idoso já vitimizado, né, com questões aí mais específicas, aí pode procurar a especializada. Né? Não, o idoso, em qualquer circunstância, ele pode procurar a nossa especializada. Uhum. Em qualquer circunstância. Ele será atendido, ele Sim. será acolhido. Sim. Não é? Não necessariamente nós vamos conduzir a investigação até o final, porque nós precisamos direcionar os nossos esforços e os nossos recursos para os fatos que efetivamente estejam vinculados à violência contra a pessoa, A questão da pessoa idosa. vulnerabilidade. Exatamente. Os fatos praticados em razão da vulnerabilidade trazida pela idade. Perfeito. Não é? É fundamental. Querendo nos procurar, nós estamos lá à disposição, mas é fundamental que se saiba qualquer das unidades da Polícia Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pode e deve acolher e receber e prestar o melhor serviço àquela pessoa que vai procurá-la. Perfeito. E, doutor, analisando as ocorrências, qual é o maior número de ocorrências que tem na sua delegacia e se teve alguma diferença ao longo dos anos? Antes era ocorrência dessa natureza, agora já de outra? Os delitos patrimoniais, nós temos, a doutrina estabelece aí diversos tipos de violência contra a pessoa idosa. Né? A violência física, a violência patrimonial, a violência psicológica. E a violência patrimonial é majoritariamente a que mais atinge a pessoa idosa no Rio de Janeiro. Os delitos de estelionato, os delitos de furto, os delitos de desvio ou apropriação de recursos, esses já esculpidos no Estatuto da Pessoa Idosa, Sim. são majoritariamente aqueles que são que levam a pessoa idosa a procurar o apoio, procurar comunicar à Polícia Judiciária. E isso teve alguma alteração ao longo dos anos? Ou tem se mantido realmente os majoritários nessa situação? Bem, nós assumimos a delegacia em maio de 2023. E nós começamos uma cruzada muito, muito, muito potente de combate aos falsos escritórios do falso empréstimo consignado. Isso é muito modalidade de estelionato. Né? Então, desde maio de 2023, apenas a delegacia especializada, apenas a DEAPT, prendeu mais de 300 pessoas no estado do Rio de Janeiro. Caramba! Nossa. Apenas nós. E esse é um trabalho que é desenvolvido por todas as unidades da Polícia Civil. E apenas a especializada prendeu mais de 300 pessoas. Então, nós detectamos, sim, que neste momento, os números de estelionatos, por exemplo, caíram muito. Muitas quadrilhas abandonaram o estado do Rio de Janeiro em razão dessa atuação, que é uma atuação da delegacia especializada, Sim. mas é uma atuação da Polícia Civil. Em conjunto, né? É um compromisso da Polícia Civil, representado mais fortemente pela atuação da DEAPT, mas é um compromisso da Polícia Civil. Então, muitas quadrilhas deixaram o estado do Rio de Janeiro. Isso é muito bom. Fico Deixaram feliz com essa o estado do Rio de notícia. Janeiro. Isso é muito bom. Mas, lamentavelmente... Acabam indo para outra. Exato. Exato. Mas, lamentavelmente, esses crimes eles podem continuar acontecendo porque eles atuam em todos os estados. Ainda mais no meio virtual, né? Exatamente. Eles podem ter sede no outro estado, mas podem vitimar pessoas aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. Mas, realmente, houve uma redução muito significativa das comunicações de estelionato, principalmente da estelionatos nessa modalidade, dos falsos empréstimos, não é? Porque nós, com as prisões, nós conseguimos um espaço de mídia, nós conseguimos ir à população através dos telejornais, e aí nós passamos as informações relativas a esses golpes, as formas como esses golpes são praticados, e aí as pessoas tendem a ficar um pouco mais atentas. Isso é importante. Né? Ficar um pouco mais atentas a essas ligações, a essas comunicações, e isso tudo tem levado a que esse tipo de delito realmente tenha reduzido bastante aqui no Rio de Janeiro. Doutor Mário, além da delegacia física, como é que o senhor avalia a eficácia do Disque 100 e dos boletins de ocorrência agora que são feitos, né, eletronicamente? É fundamental a delegacia online. Nós temos a delegacia online já há bastante tempo.
nós temos essa possibilidade. Uhum. Muitas vezes a pessoa, essa vítima, né? Nós estamos aqui tratando de pessoas idosas. Sim. Muitas vezes essa vítima tem dificuldade de mobilidade. Tem dificuldade para chegar Perfeito. até o prédio físico da Polícia Judiciária. Então, facilita muito, reduz muito a utilização da delegacia online, reduz muito a subnotificação. Uhum. E é eficaz. Muito Funciona eficaz. como se fosse a pessoa fisicamente ir numa delegacia ou fazer eletronicamente ou pelo Disque 100 é a mesma coisa. É a mesma coisa. É uma possibilidade. É fundamental também que se saiba. Não aceite a orientação, você estando numa delegacia de polícia, não aceite a orientação de que você deve fazer a sua comunicação online. Ah, sim. Se você está presente na delegacia de polícia, a obrigação do policial é efetuar o registro ali. Perfeito. Uma pessoa que está fisicamente numa delegacia de polícia não pode ser mandada para casa para procurar fazer o seu registro de ocorrência pela internet. A utilização da internet, da delegacia online, é uma possibilidade. É uma opção, né? É uma opção. Perfeito. É uma opção. Perfeito. Mas se você já se deslocou da sua casa, do seu trabalho, a uma unidade da Polícia Civil, é obrigação do servidor efetuar o seu registro ali presencialmente. Perfeito. É incorreta a afirmação de que determinados delitos têm que ser feitos online. Não. A delegacia online é uma possibilidade. É uma possibilidade. Isso é importante falar por quê? Não só a pessoa idosa, né? Para também a gente não cometer aqui etarismo da disco. Mas a pessoa em geral, às vezes ela não tem proficiência com informática, às vezes não tem nem acesso, né, ao computador em casa, a uma internet, e aí acaba sendo excludente dela poder denunciar o próprio delito, o próprio crime, enfim, que ela veio, né, a passar. Então, essa informação é muito importante. A gente está falando sobre a questão dos crimes, né, virtuais, a questão, por exemplo, do golpe do INSS, de empréstimos. E né? o Disque 100. O Disque 100 é muito importante O Disque também. 100 é uma ferramenta muito importante. Nós trabalhamos muito com o Disque 100. Trabalhamos muito com o Disque 100. Que pode ser usado até para poder denunciar esses Sem crimes. dúvida né? nenhuma. Por quê? Às vezes a ferramenta é mal utilizada. Às vezes a ferramenta é utilizada para a prática de vingança, para perseguição. Sim. Mas Às vezes até um empregado, né, da casa da pessoa, Sim, né? Eu quero prejudicar ele de alguma forma. Não quero prejudicar. Ou forçar. Nós recebemos muitas comunicações do empregado que foi demitido por má conduta e automaticamente ele procura essas ferramentas e fala assim, tá fazer um revanchismo, tá fazendo alguma coisa aqui, nós vamos apurar. Tudo que nos chega é submetido à investigação, é submetido à apuração, né? E aí nós vamos verificar lá na frente que não havia verdade qualquer naquilo. Mas é uma ferramenta muito importante e é um parceiro, diz que é um grande parceiro no combate à violência contra a pessoa idosa. E é legal falar sobre isso porque é acessível, né? É mais fácil da pessoa poder colocar ali. Às vezes a pessoa tem dificuldade de escrever ali, por exemplo, mas consegue falar, ser ouvida. E por ali acredito também que deve ter como se fosse um filtro, né? É um caso mais grave, vamos atuar aqui de forma mais incisiva, né? Do que está se colocando pelo Disque 100, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É uma ferramenta fundamental. Nesses casos de golpe, né, que é financeiro, né? O senhor falou que a polícia investiga todos eles, né? Mas como é que é a investigação verdadeiramente para descobrir essas quadrilhas? Nós não podemos aqui... Eu falei, sem dar o ouro pro bandido. Exatamente. Sem dar o ouro pro bandido. Senão... De forma objetiva. Né, com relação a... Por exemplo, é importante colocar isso quando você for fazer o registro, porque direciona a gente para uma investigação mais efetiva, entende? Sim. Hoje, nós temos a participação da população. Nós, ao assumirmos a delegacia, nós estabelecemos, criamos diversas formas, diversos canais de comunicação com a população. Então, são os telefones, Instagram, Facebook. Então, nós temos uma linha direta com a população. E a partir do momento em que as pessoas percebem que existe esse combate, que existe essa atuação da delegacia especializada, da Polícia Civil como um todo, muitas prisões que nós realizamos ao longo desse período foram realizadas pela participação popular. Isso é importante. Pelo fornecimento de informações do cidadão. O cidadão está lá em Mesquita, nós atuamos muito na Baixada Fluminense.
As quadrilhas atuam muito fortemente na Baixada Fluminense. Sim, verdade. Muito fortemente na Baixada Fluminense. Então, nós estamos em Copacabana. E essas quadrilhas estão lá na Baixada. Então, a população percebe e ela nos comunica. Mas e nós vamos lá. o senhor acha que esse público é mais vulnerável? Esse público tem alguma diferença de bairro em relação à vulnerabilidade da pessoa idosa? Classe social, a gente estava até conversando nos bastidores sobre isso. Não. Nós temos vítimas dessas quadrilhas, tanto na Baixada Fluminense quanto na Zona Sul, até porque a existência da estrutura física da quadrilha, a quadrilha está sediada no município da Baixada Fluminense, Nilópolis. Né? Vou falar de Nilópolis, que é a minha cidade. Nascido e criado em Nilópolis, mas torço pela União da Ilha. Respeito a Beija-Flor, mas torço pela União da Ilha. Então tá valendo. Então, a pessoa está ali instalada na Baixada Fluminense, mas ela atua em todo o Brasil. Então, não há um perfil que possa ser definido. A população da Baixada é mais suscetível. Não. Talvez as pessoas entendam que vão conseguir ficar ocultas por mais tempo, se instalando em determinados lugares. Mas não é porque o idoso da Baixada Fluminense ele é mais vulnerável do que o idoso de outras localidades. Não. Perfeito. E assim, pela sua experiência, já deve ter um mesmo modus operandi, a mesma forma de agir, né? Desses criminosos com crimes virtuais, golpe do consignado. Qual dica que o doutor daria assim, para a pessoa idosa e a pessoa em geral mesmo, ela poder se precaver, né, desses golpes? Fundamental. Não aceite ligação. Não é correto que você esteja na sua casa, no seu trabalho, e você receba uma ligação de alguém que está lhe oferecendo vantagens. Né? Olha, você tem essas quadrilhas se utilizam de aplicativos. Até o WhatsApp, né? O WhatsApp, né? Redes sociais. Muito, redes sociais. Elas se utilizam de aplicativos e esses aplicativos te fornecem às quadrilhas informações sobre a realidade, imediatamente sobre a realidade de qualquer pessoa. Aí sabe o filho. Se você tem, onde você mora, se você tem um empréstimo. E aí, com base nessa informação, ela liga para você e fala assim: olha, Simone, olha, Marcos, estou vendo aqui que você tem um empréstimo perante a instituição tal, e ela já se apresenta, o criminoso já se apresenta como um representante daquela instituição. Ah, sim. Que, via de regra, é uma instituição firme no mercado. Eu sou do setor de melhorias e benefícios do Banco X. Eu estou vendo que você tem um empréstimo aqui com a gente, nós podemos melhorar muito isso. Nós podemos melhorar isso, esses juros estão incorretos, nós podemos fazer um refinanciamento e você ainda vai receber um troco. Não é verdade. É a história do troco. Não é verdade. Não é verdade. A pessoa está ali. E a pessoa tende a acreditar, por quê? Porque a pessoa sabe seu nome, sabe seu telefone. Já tem os dados. A pessoa sabe que você tem um compromisso passa uma credibilidade perante determinada instituição. Né? E aí a pessoa fala assim: sabe tanto da minha vida? É claro que isso é verdade. O criminoso estabelece a tal da relação de confiança, que é a relação de confiança. Sim. Ela é uma elementar da definição da violência contra o idoso, onde haja relação de confiança. A violência contra o idoso, ela carece fundamentalmente disso para estar caracterizada. Relação de confiança. Então, esse criminoso estabelece a relação de confiança. E aí você vai e abre as portas para ser vitimizado. E aí as pessoas falam que, olha, havia um modus operandi muito comum, que era você ser induzido a fazer um novo financiamento. Com esse novo financiamento, você pagava o financiamento anterior e lhe sobrava um troco. Não é verdade. Via de regra, o que acontecia você fazia esse empréstimo, você recebia esse dinheiro, você depositava esses valores nas contas indicadas pelos criminosos e você ficava com os dois compromissos. Os dois compromissos, nossa. Agora, doutor Mário, sobre a questão do Estatuto da Pessoa Idosa, né? O Estatuto da Pessoa Idosa é claro sobre a apropriação de bens e proventos. Artigo 102. Né? E a gente tem muitos casos que o filho pega o idoso, cartão do banco,
e vai até o banco para poder fazer saques, para poder fazer pagamentos, né? Isso se torna um crime, muitas vezes, né? De exploração, né? Da pessoa idosa. Desvio e apropriação de recursos indevidos. Como é que a polícia vê isso? E eu tenho até um outro comentário importante, né? A minha sogra é uma pessoa idosa, e aí o meu marido, ele pegava o cartão, ajudava ela, né? Com a conta, é procurador, né? Dela, e ficava com o aplicativo, porque ela não tinha muita habilidade para fazer transações com o aplicativo. Hoje, nem com procuração, a gente consegue acesso ao aplicativo, porque precisa do reconhecimento facial. Sim, sim. Então, ela, por exemplo, agora, eles até estão indo ao banco para tentar resolver isso, para que ela consiga mexer, né? Uhum. Porque a gente está sem ver a conta durante muito tempo, porque precisa do reconhecimento facial a gente dela. fala que é uma camada de segurança que tem, acaba às vezes prejudicando um pouco. Mesmo para o procurador, né? Mas é uma camada de segurança que tem. É interessante que haja mecanismos de segurança. Né? Só que essa questão do reconhecimento facial, ela também muitas vezes é utilizada para que sejam feitos compromissos fraudulentos em nome da pessoa idosa. Exatamente. Que você tira ali o padrão fotográfico, às vezes você obtém o padrão de voz, e com isso diversas instituições aceitam e dão consumação a um empréstimo fraudulento. A pessoa não sabe sequer. Sem a presença física do tomador do dinheiro. Mas acontece na delegacia, por exemplo, a pessoa idosa vai com o filho no banco, com cartão, e aí faz um saque ou uma transferência com a pessoa presente. Depois a pessoa procura a delegacia para falar, olha, sumiu o dinheiro da minha conta. Sumiu o dinheiro, ele foi comigo no banco, mas eu não sabia que era para transferir esse valor. Sim, olha, acontece muito. O abuso da boa-fé, né? Acontece muito. E na grande maioria das comunicações é verdade. Está havendo sim a exploração patrimonial, está havendo sim o desvio patrimonial, a apropriação indevida dos recursos da pessoa idosa. Isso para o gerente ou para a pessoa atendente do banco também é bem delicado, né? Porque a pessoa está com o filho ali e de repente faz uma transação. Sim, o que você vai observar. É necessário que você observe, né, sinais físicos naquela pessoa. Às vezes a pessoa está ali, está praticando o ato, mas está praticando o ato de maneira coagida. Exatamente. E existem, em alguns casos, existe a possibilidade de que você detecte ali que a pessoa não está praticando aquele ato por livre deliberação, que está coagida. E aí acontece muito, já aconteceu, aconteceram diversas situações em que foi sobrestada aquela movimentação bancária pelo próprio responsável, lá pelo próprio gerente, pelo próprio bancário. Falei assim, eu estou achando isso aqui estranho e eu não vou dar concretização a isso. Não é fácil. Uma linha muito fina, né? Uma tarefa difícil, né? Não é fácil. A autonomia da vontade do idoso, ele está sendo coagido naquele momento. Via de regra, esse delito, que é do artigo 102 do Estatuto, ele é praticado pela pessoa da família. Pela pessoa próxima. Um crime familiar, né? É o familiar, é o cuidador, é aquela pessoa próxima. Nas demais modalidades, via de regra, é por quadrilhas, né? Os estelionatos, os falsos empréstimos, etc. Sim. Por pessoas externas. Mas, notadamente, a apropriação e desvio de recursos, esses são praticados por pessoas próximas. Uma questão que a gente falou nos bastidores, mas que eu achei muito relevante, é sobre a questão da tutela, né, da proteção da pessoa idosa e até mesmo, como tem hoje na Lei Maria da Penha, ter algo, né, voltado para a pessoa idosa, que hoje pela lei não existiria, então tem essa dificuldade, né? Qual o pensamento do doutor, Mário, em relação a isso? E o que o doutor acha que poderia vir realmente a trazer uma eficácia melhor para as questões de proteção contra o idoso, caso tivesse essa tutela? Olha, eu acho que você está falando de medida protetiva. Isso, medida protetiva, perfeito, exatamente. É um absurdo. Medida protetiva. É um absurdo nós estarmos aí em 2025, às portas de 2026, e nós não termos medida protetiva de urgência em razão da condição etária. Não existe medida protetiva para a pessoa idosa. Isso é muito pouco falado, né? Não existe medida protetiva para a pessoa idosa. Ninguém fala sobre isso, entende? As pessoas não falam sobre isso, as pessoas não têm conhecimento e aí não cobram. Exato. Porque desconhecem.
E faz-se uma confusão muito grande entre medidas de proteção, Exato. essas que estão lá no artigo 43, artigo 44 Do Estatuto da do Pessoa Estatuto da Pessoa Idosa, e as medidas protetivas de urgência. Exato. Medida de proteção não é medida protetiva de urgência. É fundamental que se saiba que não existe medida protetiva em razão da condição de idade no Brasil. Isso é uma das coisas que a gente pode pleitear em Brasília. Sim, né? claro. Então, Existe, sim, um projeto. Houve um projeto que foi aprovado, salvo engano, na Câmara, subiu para o Senado, isso tem mais de 3 anos. Nossa. E ninguém mais falou sobre o assunto. Aprovam tanta coisa Seria irrelevante, interessante a e isso gente que é extremamente relevante. retomar esse projeto, né? Sim, sim. Eu posso sim. verificar, eu acredito que eu tenho aqui, Bacana. porque eu fui fazer uma palestra numa universidade Aham. e estava ao meu lado um advogado muito combatente, um grande, brilhante advogado, não vou citar aqui o nome, mas ele sabe que eu estou falando dele, um brilhante advogado que hoje é assessor de um deputado federal. Bacana. E ele não tinha conhecimento disso. Olha, Ele não tá tinha vendo? conhecimento de que não existe medida protetiva de urgência. Isso é muito importante. As você pessoas colocar. não têm conhecimento. É. Não tem medida, não existe medida protetiva. E eu digo isso porque, Idoso. às vezes, alguns clientes me procuram com essa demanda, né? E a gente faz gambiarra jurídica, né? Sim. Te pede uma liminar. Exatamente. Para que não, para que se Exatamente. afaste, para que o filho Exatamente. saia da casa. Você precisa, Mas não é algo Você concreto, precisa propor uma ação, né? propor uma ação inominada, uma ação específica, para que seja reconhecido o teu direito àquela medida protetiva. Exato. Que não pode ser chamada de medida protetiva. Perfeito. E aí fica sob o mundo privado e muitas vezes o cliente desiste. Ah, não, mas eu vou processar meu filho. Dá muito trabalho. Sim, mas você precisa fazer isso, né? Para Exato. ter a sua proteção. Isso. E a medida protetiva de urgência, ela que já existe na Lei Maria da Penha, que existe na Lei Henri Borel, Sim. né? Criança e adolescente vítima, mulher vítima. Sim. É num clique. A partir do momento que você está perante a autoridade policial e você pleiteia essas medidas, o documento é gerado e a autoridade policial tem até 48 horas para fazer esse encaminhamento. E, via de regra, é feito no mesmo momento. Bacana. Via de regra, é feito no mesmo momento em que está sendo elaborado ali o registro de ocorrência. Então, autoridades públicas que estão nos ouvindo agora, né? A gente sabe, né, doutora Simone? Tem deputado federal, senador, Sim. que acompanha aqui o podcast. Pensem nisso com carinho, porque é muito importante ter essas medidas protetivas. Porque não adianta a gente fazer leis se na prática a gente não consegue eficácia, a Exatamente. efetividade dessa lei. Exatamente. Né? Há situações em que já aconteceu de eu, como delegado, pleitear medidas protetivas para uma idosa, porque ela não queria as medidas protetivas, Pois é. exatamente porque a vinculação afetiva com o agressor. Exatamente. Então ela não queria as medidas protetivas. Elas eram extremamente urgentes. Então ela pode não pedir a medida protetiva por força de ser mulher, né? Por força de ser mulher, mas se nós tivéssemos a medida protetiva por força da idade, automaticamente você gera... Já aquilo, você enquadraria. encaminha. Já se enquadraria Isso é por conta da extremamente idade. relevante a gente falar Extremamente sobre relevante. E eu representei pela medida protetiva. E foram concedidas. isso. Bacana. E foram concedidas. Bacana. Né? Mas é fundamental, porque há uma diferença muito grande. As medidas de proteção do Estatuto são normas de conteúdo programático. Aquilo não tem finalidade nenhuma. Exato. Nenhuma. Não tem finalidade nenhuma. Exato. Até que aquilo seja decretado, Exato. até que o Ministério Público, Não é automático, o Poder né? Judiciário tome, porque a lei fala que deve ser por iniciativa desses dois entes. Sim, né? sim, O Ministério sim. Público, o Poder Judiciário, né? Até que se tome conhecimento daquilo. E quais são essas medidas? Acolhimento no lar, encaminhamento para programas de... E você não tem a medida de afastamento, que às vezes o idoso Imediata. precisa estar afastado do seu agressor. Porque o agressor é o filho, o agressor é a Sim. filha. E isso acontece é o neto. também, doutor Mário, com, por exemplo, com cuidadores, né? A gente só deve ver casos e mais casos da pessoa estar sofrendo algum abuso, alguma violência, né? Do cuidador formal, né? Ou até o informal, né? Que esteja lá com aquela pessoa idosa. E quais são os sinais que os vizinhos, as pessoas que estão ao redor, eles precisam detectar para que isso realmente esteja acontecendo? Isso é importante. Isso Olha, é importante. É muito importante que você perceba, por exemplo, se esse idoso ele deixou de ser visto. Porque é uma prática muito comum a manutenção do idoso no cárcere privado.
você tende a afastar esse idoso das pessoas do seu convívio. Que você oculta os crimes, o estado Exatamente. dele, E você tem ali um campo vasto para que você possa praticar toda a sorte de violência, de covardias contra aquela pessoa. Às Então, vezes até sexual, né? Sim, sim. Existe também, a doutrina fala da violência sexual contra a pessoa idosa. Não é muito comum. Sim. Né? Repito, as violências que são mais comuns são as Patrimoniais. patrimoniais e as violências físicas. Físicas. E a violência psicológica, mas essa já permeia Ah, todo sim. tipo de violência contra a pessoa idosa. Já começa na É psicológica. considerado na doutrina como um tipo de violência, mas ela vai estar presente em todas as formas, em todos os momentos em que o idoso tem o seu direito violado. Perfeito. E é engraçado assim, eu fico pensando, né? Os idosos que residem em casa, muitas vezes, por alguma dificuldade funcional ou até por ficarem sozinhos mesmo, precisam de um acompanhante, tem um risco maior, muitas vezes, do que aquele idoso que é realmente muito comprometido, que é demenciado, que ele normalmente está numa instituição de longa permanência. Sim. E se essa instituição for uma instituição legalizada, dentro dos padrões, ele está mais protegido do que se ele estivesse muitas vezes em casa. Do que se estivesse em casa. Porque o que acontece muito? A pessoa, o familiar, ele entende que fez a sua parte quando ele contrata o cuidador. Uhum. E ele nunca mais, ele não vai lá ver o que está acontecendo. Exatamente. Ou então Ele não fala fiscaliza, assim, né? ou então não fala fiscaliza assim, o dia a Ele não dia. fiscaliza. Eu coloquei câmera. Eu coloquei câmera. E aí como se a tem câmera vários fosse- pontos cegos da Exato. câmera Sim. que ele não consegue Sim. enxergar. O que acontece? Você não pode adotar um comportamento desse e entender que você fez o que você deveria ter feito. Ah, mas eu coloquei o cuidador para tomar conta da mamãe porque eu trabalho, etc. e tal. Mas você tem que ir lá. Você tem que ir lá saber como é que a mamãe, como é que o papai, como é que a titia está sendo cuidada. Ah, o cuidador, um número muito grande de situações, o cuidador é o abusador. Exatamente. Então, Até porque ele tem aquele vínculo de confiança, exato. né? Do idoso. Se o idoso for abandonado pelo familiar, pela alegação de que ele já contratou o cuidador, entendeu? Então, E o que uma foi coisa. que você fez? E a mesma forma, para concluir, Sim. o idoso abandonado na ILPI. Sim, a mesma exatamente. coisa. Você É, colocou o exatamente. idoso na ILPI, mas você não foi lá ver sequer o que está acontecendo. Depois com o idoso. culpa o gestor, porque o Eu já cuidado tô não era pagando. correto, mas Isso você é até também não muito fiscalizou. importante. Exato. Muito importante a gente colocar. Com certeza alguém da Associação de Cuidadores nos ouvem. Sim. Nós não temos nada contra cuidadores. Não, né? de forma alguma. A grande questão é que o que se fala aqui sobre a negligência, né, e a imperícia do filho em saber o que está acontecendo, Exatamente. né, Sim, dentro de exatamente. casa. Fundamentalmente, a violência contra o idoso, ela decorre de abandono. Sim. É o abandono. Ah, não, eu coloquei a mamãe na ILPI. Nós recentemente fizemos algumas ações, né? Inclusive contando aí com o auxílio luxuosíssimo Da vigilância, da vigilância sanitária, na Sim. pessoa da doutora Maria Cláudia Cláudia. Castelo, Ela é da fenomenal. CENISTEV, da Secretaria Municipal aqui do Rio de Janeiro, né? Sim. De envelhecimento saudável, qualidade de vida, na pessoa do secretário Felipe Michel, Sim. grandes parceiros, Sim, grandes sim. parceiros, né? Temos encontrado muito apoio em outras cidades também. Posso nominar São Gonçalo e Duque de Caxias. Bacana. Né? Aqui no Rio de Janeiro o trabalho é bem mais forte, bem mais pesado. Verdade. Mas temos atuações muito positivas também nessas duas cidades. Bacana. Né? E nós encontramos algumas ELPIs com condições mínimas de funcionar. Uhum. Condições mínimas de funcionar. Primeiro, por ausência de autorização legal. Sim. E segundo, por ausência de tudo aquilo que deveria significar amparo, proteção à pessoa idosa. Equipe de Falta cuidado. tudo, né? Tudo. Falta equipe, Tudo. comida, alimentação. Nós encontramos uma ILPI onde os idosos estavam simplesmente sozinhos. Isso não tem menor. Havia 5 idosos nessa ILPI. Locais E aí, clandestinos de abandono. o responsável aqui, ela vai embora de noite, ela volta de manhã. Mas ela mora ali, do outro lado da rua. Meu Deus. Mas Aí nós fomos lá bater, ele está até dormindo. Doutor Mário, uma das coisas que a ILP vem, né, e eu falo isso sim, enquanto presidente da ILP,
batendo em cima da vigilância sanitária, do Ministério Público, sobre essa questão, até com o Felipe Michel mesmo, né, com a Semesquev, esses lugares não são ILPIs. ILPI é uma instituição legalizada que tem um responsável técnico, né? E muitas vezes ele até utiliza, né? E eu já falei com ele pessoalmente, falei, usa asilo, asilo não existe mais. Asilo a gente evita. É bem pejorativo. Esse termo é pejorativo, né? E LPI também não. Então, são locais clandestinos. Locais, porque isso é muito importante, porque o familiar que muitas vezes procura uma ILPI, ele vem muito assustado com essas, acha que todas com são essas, assim, com essas denúncias, né? Essas reportagens, né? Achando que qualquer local é um local que ele tem que entrar assim para poder, como se fossem criminosos lá dentro, né? Encontrar criminosos. Isso é uma dificuldade hoje que os gestores têm por conta dessa quantidade de reportagens. Eu entendo que é fundamental que você separe o joio do trigo. É fundamental. Perfeito. Né? Nós temos diversas, inclusive a própria Secretaria Municipal, hoje ela certifica as ILPIs que têm plenas condições de oferecer um atendimento, serviço de qualidade. Dignidade, né? Condições dignas, né? A essas pessoas, a essas vítimas, né? A esses idosos. E é fundamental que se massifique o combate, sim. Ao clandestino, a esses espaços clandestinos que nós acabamos tratando como ILPI clandestina. Asilo a gente utiliza pouco. Às vezes, na comunicação, em rede social, a gente utiliza a palavra asilo porque a pessoa identifica imediatamente do que se trata. Que boa parte das pessoas ainda pergunta, ILPI, o que é isso? O que é ILPI? O que é ILPI? O que é ILPI? A bem da verdade, esses lugares não são ILPIs. Não são. Não são nada, né? Na verdade. Não são nada. São depósitos. Depósitos de pessoas. Os idosos são depositados nesses lugares e abandonados à própria sorte pelos seus familiares. E nesse caso, o familiar também acaba sendo indiciado. Isso é importante colocar. Até para que o familiar pense 2, 3 vezes antes. Né? Nós temos que ter a visão do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que trata do agente garantidor. O agente garantidor do não evento. Né? Então, quando você deposita o seu idoso nesses locais, você deposita o teu idoso lá e você não tem o mínimo cuidado em saber o que está acontecendo com o teu idoso, e aí quando você constata que naquele local os idosos estão expostos em sua saúde física e psicológica a risco, você responde na forma do agente garantidor. Isso é muito o familiar responde pelo mesmo delito do responsável pela ILP, pelo local. E até vamos falar, né, doutor Mário, sobre a questão da ILPI mesmo. Além de responder pelo abandono, que é o artigo 98. Sim. Também tem a conduta específica. Perfeito. Que você abandonou o seu idoso lá naquele local, porque o idoso, quando ele é encontrado em situações... nós estivemos na atuação no local onde na noite anterior uma idosa havia morrido. Isso é lastimável. Nós encontramos o corpo da pessoa ainda dentro da ILP. Isso é lastimável. Entendeu? Então é aquilo. Você abandonou, fica muito caracterizado que aquele idoso está ali abandonado. Você não foi lá. Você não foi lá acompanhar. Não fiscalizou. E detalhe, o que eu fico mais surpresa é que quando você chega numa ILPI, ILPI mesmo, vamos falar de ILPI. De verdade, né? Não vamos falar de locais clandestinos, mas vamos que você chega numa ILPI. E aí você chega para colocar um familiar seu. A primeira coisa que vai fazer, além de olhar a higiene, as instalações, você olhar qual é o perfil dos idosos. Exato. Aí você encontra nesse local idosos muito emagrecidos, né, em condições feridas, assim, né? caquéticas, com fétido, um lugar fétido, né? Com odor forte. Com odor forte. Aí você pensa, você só está ali olhando o valor, né? Você só tem esse valor, eu tenho que pagar aqui, o valor tem que dar, eu vou colocar aqui. É claro que vai dar ruim, né? Alguma coisa vai acontecer. É óbvio, é uma coisa que eu sempre falo. Não adianta você querer colocar na sua cabeça que você está fazendo a sua parte. Você não está. Não está. Você está praticando o crime. Exatamente. Você está praticando o crime. E aí crime. Depois essa mesma pessoa vai falar assim, não porque ele não comia, não porque ele emagreceu. Exato. Será que essa pessoa não verificou as condições que... Não acompanhou nada disso. Exatamente. Aconteceu. Aí você chega num local e fala assim, qual é a mensalidade aqui? Um salário R$300.
Não tem a menor R$300, R$400, R$500 mensalmente para você cuidar de uma pessoa idosa. Eu costumo comprar para minha mãe um produto, custa R$200 a lata daquilo. Suplementos, né? Suplementos. Só caros, Só O falou, cuidado- já viu logo que era suplemento. O cuidado com a pessoa idosa é caro. É caro. Então, como é que você pode ser cínico? Como você pode ser calhorda É verdade. a ponto de você entender que você depositar o seu idoso, a sua idosa, num local que está lhe cobrando R$300 por mês, Vai você ter está alguma fazendo qualidade. alguma coisa de positivo para aquela pessoa. Eu costumo dizer, preço e qualidade não combinam, né? Não combina. Infelizmente, assim, a matemática é uma só. Claro. A pessoa precisa comer, ela precisa fazer as atividades, ela precisa ter profissionais ali. A própria Exatamente. lei 8049 aqui no Rio de Janeiro, nos impõe uma série de, Tem todo o de dimensionamento, exigências, né? exato, De dos dimensionamento. E não tem mágica, né? Realmente não tem mágica. Eu tenho um procedimento, né? Está em vias de conclusão, salvo engano, já instaurei e já baixei portaria, que, não, mas nós temos uma técnica de enfermagem. É a fulana. Oi, fulana, tudo bem? Você é técnica de enfermagem? Eu sou. Ah, tá bom. Qual o número do seu registro no conselho? Não, eu não tenho registro no conselho, não. Então você não é técnico de enfermagem. Aí não tem como. Aí, quer dizer, aí olha o que você está jogando na conta desses profissionais, Sim, do técnico de verdade. exatamente. Entendeu? Ah, não, eu sou técnica de enfermagem. Por quê? Porque eu tenho vontade de ser. Porque se eu não tenho inscrição no conselho, Não é é a técnico. mesma coisa. Não, eu sou advogado, mas não tenho inscrição na OAB. Exercício legal da Desculpa, profissão. você- Até crime, né? Exatamente. Vai ser indiciada. Exercício legal da Vai ser profissão. indiciada pelo exercício Pode. irregular da atividade. Não pode. Vai ser indiciada. Não, eu sou técnica de enfermagem, mas eu não tenho registro no conselho. Desculpa, você não é nada. E é importante colocar também, doutor, o seguinte: quando tem essa negligência, imprudência, imperícia, casos graves, né? Quem responde? Responde o gestor, o responsável técnico, o enfermeiro? Quem acaba respondendo? Olha, via de regra, a gente trata, com relação a esses locais, Sim. os dois artigos que imediatamente vêm à tona são o artigo 99 do Estatuto, que vulgarmente é chamado de maus tratos, Sim, né? sim. Que é a exposição a risco da saúde física e psicológica daquela pessoa idosa, né? E sempre, paralelamente, o exercício irregular da atividade, a figura contravencional do exercício irregular da atividade. Sim. São esses dois delitos. No caso do artigo 99, felizmente, a pena aumentou bastante. Sim. Então, hoje em dia, você tem uma possibilidade de responsabilizar melhor. E você tem a possibilidade de falar para as pessoas, olha só, não é mais recrim não, tá? São 5 anos de cadeia. São 5 anos aqui, hein? Cuidado com isso. Se não houver lesão corporal grave. Senão aumenta mais ainda. Se não houver, é morte. Entendeu? Hoje você já começa a brincadeira com 5 anos. Então, quem vai ser o responsável por aquilo? Na forma do artigo 99, o gestor. Isso é muito importante O colocar. responsável, quer dizer, chamar de gestor alguém que toca um buraco como esse daquela que a gente forma, encontra. não Se chamar pode. de gestor É até pecado. É pecado. É pecado. Concordo, Verdade. Concordo. É o responsável por aquele local. Exato. Sou eu sou É o o responsável. irresponsável. É o O irresponsável responsável pelo pelo local. Via de regra, é essa pessoa. Em alguns casos, você vai verificar que houve a possibilidade de responsabilização também dos colaboradores. Por uma conivência, né? Exatamente. Uma omissão. Exatamente. Você Perfeito. está vendo ali uma coisa que eu costumo dizer, os cuidadores, eles por vezes, né? Abrindo aqui um parênteses, falar de cuidador especificamente. Sim, sim. O cuidador, ele tem que tomar cuidado, que ele é agente garantidor também. Exatamente. O cuidador é agente garantidor. Exatamente. Ele é contratado para cuidar. Então, acontece muito de a pessoa chega, vai prestar um depoimento, ela fala o seguinte: ah, não, eu via que a pessoa idosa estava sendo maltratado, mas é a filha, eu vou me meter num assunto de família? Se meta, tá? Exato. Se meta. Olha que importante, hein? Isso é muito Sim, importante. Eu Você dei pode ser responsabilizado pelo mesmo crime Exatamente. do parente. É. Porque você é agente garantidor do não evento. É. Você está ali contratado, você aceitou o encargo de cuidar, de evitar que aconteça o resultado danoso à pessoa idosa. Então você pode ser responsabilizado na forma do artigo 13 do Código Penal.
Então, olha só, eu não vou me meter, você paga para se meter, tá? Pois é. E assim, eu dei um curso cuidado. numa empresa de cuidador de idoso terceirizado, né, de home care e até para ILPI, e eu falei sobre isso. Falei, o cuidador ele é um garantidor. O cuidador ele acaba sendo ali partícipe do crime, ele acaba sendo às vezes até coautor, às vezes até de forma involuntária. E aí eles ficaram desesperados. Eu falei, mas é verdade. E a gente não vê isso sendo ministrado nos cursos de cuidador, né? Ninguém fala sobre isso nas palestras, da importância da responsabilidade que o cuidador também tem. Né? Você precisa colocar na cabeça que hoje você tem um curso de cuidador, você tem um curso de medicina, você tem um curso de enfermagem. É bom que você tenha um profissional do direito no seu corpo docente. É verdade. É bom que você tenha. Eu sou suspeito para falar como advogado, mas é verdade. É verdade. Bom que você tenha um profissional do direito no seu corpo docente. É verdade. Porque você precisa falar sobre responsabilização direta ou indireta desse profissional. Precisa. A pessoa tem que sair do seu cursinho sabendo de todas as possibilidades ali. Não são só direitos, são deveres, responsabilização, né? Exatamente. Tipo assim, mas eu é da família. Sim, é da família, mas você é pago para evitar aquilo. Entendeu? Perfeito. Então, eu já deixo aqui um conselho. Sim. Busquem profissionais do direito, de preferência com seu pós-graduação, com seu mestradozinho. Doutorado não tem necessidade, tudo bem, mas se puder ser melhor ainda, doutorado, né? Melhor ainda. Mas incluam os profissionais do direito no seu quadro docente. Porque as pessoas estão saindo, estão assumindo responsabilidades sem saber, o mínimo conhecimento daquilo que pode vir a recair sobre suas costas, pelo aspecto penal. Falando nisso, doutor Mário, a delegacia tem algum programa, programa de palestras, de cursos que vocês dispõem para essa população, para os locais de convivência ou para outros locais? Não. A delegacia não tem um programa de palestras. Via de regra, nós começamos, né, a partir do momento em que assumimos a delegacia, nós procuramos criar esse material e levar esse material a determinados locais. Eu gosto muito de falar na universidade. Eu gosto muito de falar para o aluno. Isso é bacana. Falar sobre o direito do idoso para o menino, para a menina que está lá na universidade, na sua graduação. Eu gosto muito de falar. Eu já tive a oportunidade de falar em colégio, turma de segundo grau. Já tive a oportunidade de falar para os meninos do curso de formação da Firjan. Bacana. Firjan Senai. Né? Vamos lá falar, nesse caso não foi sobre direito do idoso. A gente acabou dando uma pincelada, mas a gente foi falar sobre questões raciais. Bacana. Com esses meninos. Mas eu gosto de falar com esse pessoal. É o pessoal que ainda está com a cabecinha boa e tal, etc. Então vamos começar a buscar conscientização. E podem multiplicar o conhecimento. Exatamente. O fundamento dessas participações, né? dessas palestras que a gente faz aí pelo Rio de Janeiro afora, é que as pessoas, que aquele teu interlocutor, ele seja um agente multiplicador da informação. Verdade. E existe um interesse muito grande. Quando você fala, há um desconhecimento muito grande sobre a questão do idoso, sobre a pauta da terceira idade. Há um desconhecimento muito grande. E a partir do momento em que você leva essa informação, você repara que o interesse é muito, muito, muito grande. Olha, aproveitando aqui, eu vou até lhe fazer o convite, hein? A ILP, a gente faz assembleias, né? Sim. De 2 em 2 meses. Se eu só aceitar o convite de falar para os gestores, para os responsáveis técnicos, para os funcionários das LPIs, será, assim, um grande prazer. Recentemente eu tive que desmarcar um compromisso lá em São Gonçalo. Mas por força de situações aqui no Rio de Janeiro, sim, e eu ia falar exatamente para um público de LPIs. Eu acho interessante falar. Uma coisa que eu evito, por exemplo, é falar para entidade privada. Entendeu? Eu não sou muito, não vejo muita finalidade em eu estar falando, por exemplo, para uma empresa. Sim. Né? Mas, a partir do momento que é uma associação de... Exato. Eu acho que já é um outro cunho. Eu acho que não há comprometimento ético em falar para esse tipo de público. Não, e lá são milhares de pessoas idosas que são acolhidas. Nós temos a associação e o sindicato agora, né? Então,
É bastante Sim, gente. Né? Eu já está aceito o convite. Ah, que bom. Agradeço demais. Agradecemos. O nome da IUP, agradecemos. A agenda, né? Eu tô muito apertado. Imagino. O tal do doutorado aí que eu preciso defender. Isso é muito bom, isso é muito bom. Né? E assim, doutor, para a gente poder finalizar... Mas a gente, na medida do possível, a gente comparece. Uma questão que não tem como a gente não falar, até porque é uma questão de ordem pública, de conhecimento público, as denunciações caluniosas, né? Que é quando a pessoa ela vai lá por motivos egoísticos, por motivo de briga familiar e tenta imputar um crime a alguém de forma indevida. Eu queria que o doutor falasse de forma resumida para a gente sobre essa questão e as penalidades que isso tem também, né, para evitar, desincentivar as pessoas a agirem dessa forma. Denunciação caluniosa é o quê? É você imputar a alguém um fato que você sabe que não aconteceu ou que você sabe que o fato aconteceu, mas que não foi praticado pela pessoa a quem está sendo imputado. Eu costumo dizer que as pessoas entendem que crime é matar e roubar. Não estou matando, não estou roubando, não estou praticando crime. Então há um desconhecimento muito grande de diversas figuras penais e figuras de extrema gravidade, como é o caso da denunciação caluniosa, que está lá no artigo 339 do Código Penal. Tem pena grave, 5 ou 6 anos, salvo engano, e é uma intranquilidade que você leva a uma pessoa. Você colocar a polícia na porta de uma pessoa que nada fez. De forma indevida, né? Você está entendendo? E acontece muito. Nós recebemos muitas comunicações onde, ao final, o comunicante ele é indiciado pela denunciação caluniosa. É o irmão que diz que o outro irmão está desviando recursos. É o irmão que diz que está praticando, o outro familiar está praticando maus tratos. E aí, quando você verifica, né, há um caso que eu acho exemplar. 2, né, para falar rapidamente. Sim. 2 pessoas procuraram a delegacia para comunicar que um terceiro filho praticava maus tratos, violência contra a idosa. Iniciada a investigação, ouvida a idosa afirma que é bem da verdade. Quem praticara a violência contra ela foram os 2 que foram comunicar contra o outro filho. Nossa. Inclusive, já havendo um inquérito em andamento por essas condutas, por esses maus tratos. Os 2 foram indiciados lá na delegacia onde tramitava o inquérito, essa comunicação, e foram indiciados por mim também pela denunciação caluniosa. Isso é muito importante para desincentivar, né? As pessoas que querem procurar por motivos egoísticos, não façam isso, porque é crime e vocês vão ser indiciados também. Sim. Num outro caso, nós fomos procurados por uma senhora, advogada, e dizendo que a mãe estava em cárcere privado praticado por um irmão, um tio, irmão da idosa. E pediu medidas protetivas. E o juiz deu. Ouvida a idosa falou que quem praticava violência era a filha. Era a filha. E essa idosa foi numa delegacia de circunscrição e fez uma comunicação dos mesmos fatos contra a filha. Nossa. E pediu medidas protetivas contra a filha. Ou seja, num determinado momento, foram concedidas as medidas protetivas. Também. Então, essa idosa ela não podia ficar com a filha, porque estava com medida protetiva. E nem com o irmão, Nossa, porque tinha também medidas protetivas. Então, quer dizer, aí uma corrida contra o tempo para revogar uma das duas. Esse procedimento, para encaminhar ao magistrado para ele poder fazer a sua avaliação. Nossa. Olha só. Essa idosa vai ficar com quem? Com quem, né? Tem aquele filme, Quem Vai Ficar com Mary? Quem vai ficar com a idosa? Quem vai ficar com a idosa? 2 medidas protetivas. Meu Deus. Mas ouvindo isso, Tomário, qual mensagem de encorajamento o senhor daria para quem está nos ouvindo agora, né? Que sofre no silêncio com pessoas que talvez estejam cometendo esse tipo de agressão? Abusadoras, né? Olha, é fundamental que haja a comunicação, né? Eu costumo brincar, a doutora Rose costuma brincar, a doutora Rose Ferreira, que é uma especialista em direito do idoso, eu costumo dizer o seguinte, é fundamental que você comunique, que você fale. Fala com o porteiro, fala com o teu colega, teu amigo da igreja, da praia, fala com o vizinho, fala com alguém. Não tem ninguém para falar? Vai lá na DEAPT e fala com a gente. É fundamental que haja comunicação. É fundamental que esse idoso ele consiga se desamarrar da vinculação psicológica, da vinculação afetiva com o seu agressor, porque muito de subnotificação
decorre da vinculação afetiva. É. Eu não quero ver o meu filho, eu não quero ver o meu neto, a minha sobrinha, o meu afilhado, eu não quero a polícia, eu não quero que ele se meta com a polícia. Não quero ver meu filho então preso. você prefere continuar sendo vitimizado. E às vezes a vergonha, principalmente nos delitos patrimoniais. O idoso, ele fica Como envergonhado. eu vou dizer isso do meu próprio filho? Exatamente. Como é que eu vou dizer que meu filho me roubou? Como é que eu vou dizer? Enfim. Né? Não, e o próprio idoso, ele entende que eu fiquei velho, eu fiquei bobo. É. Não é porque o velho ficou bobo, você é vítima. Exato. Você é vítima. Você precisa comunicar. Esse ciclo de silêncio, né, que propicia, que permite o ciclo da violência, ele precisa ser quebrado. Tem que ser quebrado, perfeito. E é fundamental que, que essa vítima ela entenda que precisa de ajuda. Perfeito. É fundamental que essa vítima entenda que ela precisa de ajuda. E é fundamental que as pessoas do entorno fiquem atentos a esses sinais. Você está vendo que o idoso não está sendo visto mais no prédio. O idoso não está indo mais à igreja. O idoso não está indo lá na hidroginástica. O idoso é visto, mas ele é visto muito magro. Esse idoso, ele sofre, ele apresenta lesões físicas. Você está vendo, você está ouvindo que no apartamento do lado tem alguém que está gritando constantemente com esse idoso. Isso é importante. Comunica para nós, vai no Disque 100, vai no Disque Denúncia. Utiliza as redes da própria DEAPT. Mesmo que você não queira se comprometer, hoje em dia nós temos esse problema de ninguém querer se comprometer. Faça de maneira anônima, mas traga o conhecimento para que a gente possa atuar. Às vezes pode não ser um caso de polícia, mas chegando ao nosso conhecimento, nós vamos encaminhar para os órgãos de assistência social. Perfeito. É fundamental que comunique. Ah, não sei se pode estar acontecendo. Na dúvida, comunica. E é fundamental que esse idoso fique, que o entorno do idoso esteja atento. É fundamental. Alguns comportamentos, eles são claramente indicativos. O idoso, de uma hora para outra, ele ficou triste. Ele não conversa. Né? Ele está apático. Olha que é um sintoma claríssimo de que essa pessoa pode estar assim, sofrendo violência física, sofrendo a violência psicológica. Então, dá conhecimento. A gente vai lá ver. Se não for nada, não foi nada, graças a Deus. Sim. Que é o que eu costumo dizer. Eu não quero fechar uma ILPI, por exemplo. Eu não quero indiciar um gestor de uma entidade pelo delito A ou pelo delito B. Eu quero chegar lá e encontrar tudo certo. Tudo certo, bater palma, né? Eu quero chegar lá e encontrar tudo certo. Quero ver o idosinho lá, a idosinha muito bem cuidada, muito bem atendida. E esses locais que são clandestinos e não são legais, eles precisam ser fechados mesmo. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Precisam ser fechados. A atuação vai ser cada vez mais intensa. Isso é muito bom. Cada vez mais intensa. E a responsabilização dos familiares, ela virá de forma pesada. Isso é muito importante. É fundamental que as pessoas tenham essa noção. Eu coloquei o meu idosinho lá e nunca mais voltei. Eu coloquei num local que estão me cobrando 200, 250 reais por mês para cuidar do meu idoso. Não vai e tal. Você vai ser responsabilizado, tá? Com certeza é o David Copperfield que trabalha ali, né? Fazer mágica. Mágica. Você vai ser responsabilizado. Então, tome cuidado. Observe. Não abandone o seu idoso. Não abandone o seu idoso. Em qualquer circunstância. Não abandone o idoso. Não abandone o seu idoso, porque é do abandono que nasce todo tipo de violência contra a pessoa da terceira idade. E abandono é crime. Né? Claro. Doutor Mário, uma conversa assim excepcional. Mais do que necessária. Eu achei maravilhoso. Agradeço muito. Agradecemos bastante. Um brinde aqui dos nossos patrocinadores para o senhor. Tem outro ali fora também, da Pituchinha. E eu Farma Idoso, daqui a pouquinho, eu tô com 59, Opa! Né? Então, em maio do ano que vem, eu já sou pode te atender. Cliente assim, né? Firme, da Farma Idoso, da Altamed. Né? E o convite já tá feito para a próxima Assembleia da ILP, professor, a gente alinhar as datas. Isso, eu tendo realmente disponibilidade de agenda, aí a gente vai lá conversar. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, gratidão. Agradeço eu, em meu nome, em nome da Polícia Civil, em nome da DEAPT, né?
em nome dos defensores da pauta da terceira idade no Rio de Janeiro. Estamos juntos nessa. Saber que o direito à segurança pública caminham juntos é fundamental para garantirmos o envelhecimento ativo e protegido. E você, ouvinte, não se cale. Denunciar é um ato de coragem e proteção. Um agradecimento especial dos nossos patrocinadores. Sem vocês, o Pod Idoso não seria possível. Nosso abraço caloroso e especial. Farma Idoso, Altamed, Home Sênior, Odonto Sênior, Reabilitar, Integração Auditiva, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Movimento, Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Um abraço especial do Pod Idoso. Vocês fazem nossos episódios especiais e cada vez mais incríveis. Mais uma vez, agradecendo a companhia de todos vocês. Compartilha com todo mundo e até o próximo episódio. Beijo!